Eles finalmente resolveram falar e conseguiram piorar ainda mais a situação. Depois de ser exposto por copiar o desabafo de José Paulo, aparecer em vídeos antigos dizendo que ganhava em dólar e ter o seu passado com invasões de terrenos resgatado, Lincoln na Voz finalmente veio a público tentar se defender. E Pablo Marçal, que levou o cara de helicóptero, prometeu terreno, mentoria e até casamento, também resolveu explicar por que continua ajudando alguém que, segundo as acusações, construiu a própria fama em cima de uma mentira. O problema é que os dois falaram bastante, mas convenientemente ignoraram justamente as perguntas mais difíceis. Vamos conferir as atualizações desse caso aqui. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Lincoln gravou vídeos respondendo às acusações num tom que misturava um pouquinho de indignação com vitimismo. No primeiro vídeo ele focou nas ameaças, disse que vem recebendo ofensas, ameaças e ataques por mensagem privada direcionados não só a ele, mas também às filhas e à família dele no geral, né? E falou aí que está registrando tudo, criticou o fato de poucas pessoas procurarem ouvir a versão dele antes de julgar. Lembrando a todos vocês que estão mandando mensagens de ofensa para mim no PV, ameaças, tá tudo sendo tirado print, está muita ameaça, muita gente falando que eu mereço isso, que eu mereço aquilo, que eu enganei o povo brasileiro, mas ninguém de fato tá vindo fazer uma pergunta para mim, fala, Lincoln, estão falando isso daqui que eu tô acreditando sobre isso, esclarece para mim sobre isso, tô esclarecendo algumas pessoas no PV, mas tem outras que já estão chegando falando que eu mereço um pá na minha cara, minhas filhas também. Tem pessoas que estão falando cada coisa grave, mas lembrando que o que você fala sobre mim, o que você manda para mim no PB, o que você deixa nos meus comentários diz mais sobre você. Sobre a acusação mais grave de que teria enganado as pessoas para conseguir dinheiro, Lincoln negou ter pedido doações. Segundo ele, foram os próprios seguidores que pediram a chave Pix para ajudá-lo depois que o vídeo viralizou e que ele apenas colocou a chave na bio sem fazer campanha. Agradeceu quem contribuiu e rejeitou a narrativa de que teria se passado por coitadinho para arrecadar. Pessoal, também lembrando a todos vocês também que o meu vídeo foi um viral, foi um boom, e muitas pessoas estão falando para mim, você enganou o Brasil inteiro, você pediu dinheiro, peraí, eu não pedi para ninguém me dar nada, vocês me ofereceram ajuda e pediram a minha chave Pix, e eu coloquei na minha bio e deixei bem claro, estão pedindo minha chave Pix, pode ver lá nos comentários dos vídeos, muitas pessoas, deixa o Pix pra gente ajudar, amém, eu deixei a minha chave Pix. Muitas pessoas estão me pintando como alguém que tá rico, alguém... Ai, meu Deus do céu, vocês só podem estar de brincadeira, né, cara? Vocês acham que... Vocês não entendem como que funciona as redes sociais, vocês acham que eu tô de brincadeira. Mas enfim, vocês me pediram para me ajudar e eu agradeço em nome de Jesus, muito obrigado. No segundo vídeo, ele tentou desmentir boatos de que teria enriquecido da noite para o dia, negando ter comprado mansões ou carros de luxo. Disse que ainda vive de forma humilde na periferia, mas admitiu que passou aí a comprar roupas e sapatos melhores, algo que nunca tinha conseguido antes. Peraí, deixa eu entender como é que funciona a direita brasileira, assim como eu nunca entendi como funciona a esquerda brasileira. Muitas pessoas estão alegando, ele votou no fulano de tal, mas ninguém consegue vir aqui, gente, olha o vídeo aqui dele falando que votou nesse fulano de tal que a gente tá falando. Não, estão pegando alguns vídeos antigos meus, quando eu tinha uma outra mentalidade, e estão jogando aqui. E eu muito afim, cara, de entender esse lado que me estendeu a mão. Deixa eu entender que foi o único que me estendeu a mão esse lado. Mas não deu nem tempo de eu absorver tudo isso. Tava ouvindo o Pablo me ensinar sobre, mas esse mesmo lado é o mesmo que agora, em instantes, já está querendo... sabe, acabar comigo, acabar com a minha família. Porque as ameaças que vocês estão mandando pra mim no PV não é só pra mim, para minhas filhas, pra minha família. Vocês têm que entender o que vocês estão fazendo com a gente. Muitas pessoas, a mídia tá expondo na mídia, ele tá rico, olha lá, ele já tá com a casa e carrões e tudo. Mano, a gente ainda está aqui. A gente ainda está encobertas. A frase soou um pouco estranha para quem já tinha visto os vídeos antigos dele falando que ganhava em dólar, morava em apartamento, ganhava bem, inclusive, tá convertendo para reais aqui. A gente viu que dava ali mais de 5 mil reais por mês tranquilamente, tá? Infelizmente o Brasil é um país tão desigual mesmo socialmente que quem ganha mais de 5 mil reais por mês já tá entre as cabeças, tá? Acredito aí que 10% da população só ganha aí mais que 5 mil reais por mês. Então assim, tava bem, né? O ponto
ponto mais revelador da defesa foi quando ele falou sobre política, né? O Lincoln explicou que a direita política foi o único lado que estendeu a mão para ajudá-lo e que ele estava tentando aprender como esse lado funciona, citando palestras e ensinamentos do Pablo Marçal. Ele lamentou que não teve tempo de entender e absorver nada antes de começar a ser atacado pelo mesmo grupo que o acolheu, referindo-se aos vídeos antigos resgatados onde ele aparecia meio que apoiando o governo atual, digamos assim. Abençoado a todos nós, eu tenho total noção de quem estendeu a mão para mim. Naquele momento do desabafo, quando esse vídeo explodiu, eu vi quem verdadeiramente veio aqui e falou: pega na minha mão, segura na minha mão que eu vou te ajudar. E tudo isso é novo para mim, mas não deu nem tempo de eu entender como funciona este lado da direita brasileira, não deu nem tempo. Falei, peraí, deixa eu entender como é que funciona a direita brasileira, assim como eu nunca entendi como funciona a esquerda brasileira. Muitas pessoas estão alegando, ele votou no fulano de tal, mas ninguém consegue vir aqui, gente, olha o vídeo aqui dele falando que votou nesse fulano de tal que a gente tá falando. Não, tô pegando alguns vídeos antigos meus, quando eu tinha uma outra mentalidade, e estão jogando aqui. E eu muito afim, cara, de entender esse lado que me estendeu a mão. Deixa eu entender que foi o único que me estendeu a mão esse lado, mas não deu nem tempo de eu absorver tudo isso. Tava ouvindo o Pablo me ensinar sobre, mas esse mesmo lado é o mesmo que agora, em instantes, já está querendo, sabe, acabar comigo, acabar com a minha família. O que ficou claro nos vídeos é que Lincoln respondeu às ameaças e aos ataques, mas não entrou no mérito das contradições concretas que foram apontadas, né? Como a cópia do vídeo do José Paulo, né? Os vídeos antigos mostrando que ganhava em dólar, casa própria, o histórico de invasões de terreno e a vaquinha ali pedindo dinheiro para comprar casa. As perguntas mais difíceis continuaram sem uma resposta, e quando isso acontece é porque a pessoa não tem muito o que dizer, vamos ser sinceros aqui, né? E apesar de ter aí perdido mais de 200 mil seguidores desde que as exposições começaram, o Lincoln, ele parece estar firme, tá? Continua fazendo aí palestras por aí, aceitando convites, colhendo os frutos de ter viralizado como se as acusações não existissem. Bom, a internet pode ter se virado aí contra ele, mas o ciclo de eventos, contatos e oportunidades que a fama trouxe já estava em movimento e não parou. Enquanto a credibilidade dele cai nas redes, a agenda dele fora continua bem cheia. Pablo Marçal se pronunciou numa live no Instagram e escolheu um tom mais calculado do que o esperado, né? Ele disse que recebeu aí um vídeo sobre as acusações contra Lincoln e que pretendia analisar antes de formar opinião. Aí jogou a pergunta para o público, né? Como que vocês agiriam no meu lugar? Seria necessário investigar todo o histórico de alguém antes de ajudar, ou a atitude de oferecer a ajuda foi correta? Tá chegando aí. Eu já disse que eu vou avaliar o vídeo do menino, então me mandaram, e eu vou avaliar o vídeo dele. E eu quero saber de vocês, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês mudariam alguma coisa do que eu fiz? Eu preciso checar o que a pessoa é para ajudar ela? Eu preciso investigar cada vídeo dos 1000 que a pessoa publica para eu falar, vou ajudar você só se você for isso? Ou acha que eu fiz certo, acha que eu fui errado? A resposta dele para a própria pergunta foi que não mudaria a postura de ajudar alguém sem conhecer todos os detalhes do passado, e que se houver desonestidade é importante verificar os fatos, mas que diferentes pessoas podem ter ideias parecidas e que deve existir um processo justo de investigação antes de qualquer julgamento. Ou seja, sabonetou bonito, né? Então tem que checar, porque às vezes tem 30 pessoas tendo a mesma ideia no mundo inteiro. Por isso tem um devido processo legal, tem questionamento. Marçal concluiu dizendo que acredita em ajudar as pessoas mesmo quando elas possam estar equivocadas ou vivendo aí uma mentira, porque essa ajuda pode ser uma oportunidade de transformação. Tem que ajudar. Eu acredito até que se a pessoa ela tiver qualquer viés na cabeça dela lá, eu quero ajudar, porque ajudando a pessoa é a única chance que eu tenho de tirar ela da mentira que ela vive, entendeu? Marçal disse apenas isso, mas convenientemente não tocou no ponto que as pessoas mais queriam saber, né? O porquê ele fingiu que não conhecia Lincoln, e que já que ele interagia com Lincoln antes do vídeo viralizar. O discurso aí de equilibrar os dois lados e ajudar todo mundo ficou bonito na live aí para se livrar das críticas, mas na prática aconteceu outra coisa, né? Já faz quase uma semana aí que o Marçal disse isso,
e nada mudou, né? O Miranha lá, né, que postou o desabafo um dia antes, né, e tá tentando ser reconhecido por isso, não recebeu nenhuma visita de helicóptero, nenhuma promessa de terreno, nenhuma mentoria, e ao meu ver nem merece também, porque é outro sem vergonha, né, que já tá há tempos tentando dar um jeitinho na vida aí também, com desonestidade, como a gente viu ali no caso da baleia, e em outro caso, né, que eu tenho acesso aqui nos bastidores, mas eu não vou entrar em detalhes. As respostas de Lincoln e Pablo Marçal vieram, mas nenhuma delas resolveu o que precisava ser resolvido. O Lincoln respondeu sobre ameaças, negou ter pedido dinheiro, mas não precisa pedir. Se eu faço vídeos pagando ali de fudido, de coitado sofredor, de vítima, e coloco a chave Pix, ou faço uma vaquinha que chegou próximo aos 100 mil reais, e não sou essa pessoa que me fiz passar, como a gente viu, né, ele estava muito bem longe de ser um coitado, né, ganhando em dólar, inclusive ganhando aí melhor que 90% da população, eu não preciso pedir, mas ainda assim eu estou enganando um público que comprou a narrativa de que eu era um lascado. E sobre Pablo Marçal, para mim, zero surpresa, né, é um oportunista que viu em Lincoln uma chance de fazer seu marketing, e nisso a gente sabe que ele é bom. Como já vimos, ele já conhecia o Lincoln antes da viralização ali, derrubando a narrativa de que ele o conheceu por aquele vídeo. Lincoln, apesar das polêmicas, vai continuar colhendo os frutos dessa viralização porque as pessoas têm memória curta, né? E basta algumas palavras bonitas, algumas citações da Bíblia para ficar tudo certo. No mais, eu não desejo nada de mal para ele, tá? Mas eu acredito sim que ele cresceu com base numa mentira e que se as pessoas fossem um mínimo criteriosas, né, elas não continuariam engajando e dando fama a influenciadores que enganaram a sua audiência. Mas essa é a minha opinião, quero saber o que você pensa, deixa aqui nos comentários, até o próximo vídeo, tchau!